Bom dia novamente, pessoal. Estamos iniciando a nossa aula de hoje. Conteúdo já deve estar aí visível na tela, condicionamento de sinais. Mas antes, aquela chamada. Carla. Presente. Carlos. Guilherme. Presente. Henrique. Erli. Presente. Igor. Presente. Anas. Presente. Lucas. Presente. Silvio. Thiago. Presente. Victor. Presente. Vinícius. E o Vitor. Então, ok. Agora, vamos para o nosso conteúdo. Qualquer momento pode ir pausando aí, perguntando, ficando à vontade para interromper. Então, o objetivo aqui é entender o que seria o condicionamento de sinal. Também é para entender os exemplos de circuitos que iremos dar para condicionar alguns sinais. Sobrando tempo no final da aula, eu quero apresentar alguns outros tipos de circuitos que eu ministrava na aula presencial, mas que por questões até de tempo eu removi desse slide. E instigar o futuro engenheiro a refletir sobre como melhorar a medição a partir do condicionamento de sinal. O condicionamento de sinal é muito importante, pois ele permite você ter uma medição de maior qualidade, uma medição de maior exatidão. E a gente vai comentar isso também ao longo da aula. Então, a primeira pergunta é o significado, né? O que seria condicionamento de sinal? E aqui gera até algum certo problema, porque ele pode se confundir com processamento de sinal. O processamento de sinal, ele não é necessariamente um processamento digital. O que é um processamento digital de sinal? Processamento digital de sinal é aquilo que vocês veem na matéria PDS e que está relacionado a você, uma vez que fez a coleta do sinal, por algum instrumento de medida, você faz um trabalho digital para trabalhar o sinal e mudar alguma coisa. Por exemplo, você tira uma foto e quer mudar cor de fundo, mudar tons, colocar foto como quente, preto e branco e etc. Isso é processamento de imagem, que é digital e é um processamento de sinal. Não tem nada a ver com o processamento de sinais que nós vamos ver aqui, que é mais o processamento de sinal analógico na próxima aula. Então, não confundir o processamento de sinal com o condicionamento de sinal. Ok? Por fim, aqui, então nós temos o quê? Se você precisa amplificar ou atenuar o sinal para se adequar à entrada do seu medidor, normalmente um ADC, lembrando que um ADC nada mais é do que um conversor analógico digital. Ele converte de analógico para digital. E aqueles que estão com dificuldade isso daqui em termos de ementa, encontra-se no segundo período do curso em sistemas digitais. E em termos de prática e muito uso, está a partir do terceiro período em diversas disciplinas que você resolva fazer uma implementação de alguma medição. Isolar, então, aqui o sinal é uma outra forma de condicionar o sinal. Às vezes o sinal precisa de algum filtro. Então, você faz um filtro passa alta, passa baixa, passa faixa. Já viram filtros? Alguém? Para manifestar qual a matéria que vê filtros? Filtros analógicos com capacitores, Butterworth e outros. Alguém? Para dizer em qual matéria? Está escrito no chat, vamos ver. Não. O Omar trabalha com essas matérias em eletrônica analógica. Ok. Então, teoricamente, vocês já conseguem filtrar o sinal.
Se o sinal estiver cheio de ruído, precisa ser filtrado, e o nome disso é condicionamento de sinal. Então, fazer filtro é parte do condicionamento de sinal, né? Isolar, filtrar. Aqui nós temos a excitação de um sinal, né? O que é excitar um sinal? Às vezes o seu sensor precisa de uma energia externa para poder ser medido, como são os RTC e os string gates. Então é normal você ter uma fonte externa para poder medir o sinal. E aí essas medições são um pouco mais complexas, porque o sinal não gera, o sensor não gera um sinal por si só, mas você precisa alimentá-lo da forma correta e então medi-lo. Linearizar o sinal, às vezes o seu sinal não é linear, e esse é um grande problema. Então, existem alguns métodos de linearização, talvez vocês vejam isso em sistemas não lineares, e existem alguns circuitos eletrônicos capazes de fazer uma linearização. Obviamente, sempre que você trabalhar com linearização, você vai ter algo aproximado. Então, você vai ter algo com um erro. E esse erro tem que estar dentro da especificação que você dá ao instrumento de medida, né? E também você pode limitar faixas. Por exemplo, essa linearização funciona do ponto X ao ponto Y de medida. Então, às vezes o sinal é um pouco mais linear e você marca um ponto para início e fim e fala, não, aqui é uma reta. E tenta fazer. Obviamente, meu desenho não ficou satisfatório, mas é muito comum, por exemplo, numa senoide. Você tem aí uma senoide, né? E algum ponto, né, daqui até aqui, ela é linear. Então, se você quebrar em várias faixas, são várias faixas de segmentos de retas lineares que você pode trabalhar na sua medição e no seu ajuste. Condicionamento de sinal de novo. Ponte Winston. Vocês viram Ponte Winston em qual matéria? Vamos lá. Qual? Também com o Omar? Cri. Professor, eu acredito que sim, mas não tenho muita certeza, não, mas eu lembro do nome. Tá. Isso aqui vai ser extremamente útil em instrumentação. Quase todas as medidas são necessárias uma ponte de Winston, inclusive para RTCs aqui, para fazer string gauge também, não tem jeito de não ser. A nossa visita a Furnas, que ocorreu já, mas que por conta da pandemia não se ocorre mais, você vê na prática lá vários string gates sendo utilizados e o circuito com ponte de Winston para fazer a medição. Compensação de junta fria, né, necessária para termopares. O que são isso, né? Na verdade, pessoal, o termopar, né, ele é uma junta bimetálica, então ele tem um metal, depois ele tem outro metal, e ele é uma construção barata, né, para fazer uma medição. Não é muito precisa, normalmente é pior que 1%, tá? Mas é mais do que satisfatório para a maioria das leituras em uma indústria. E aí ele tem a junta fria, que é um lado, e a junta quente, que está do outro lado. O normal a se fazer, quando se usa o termopar, e ele está acoplado na indústria, é que na sala em que ele se encontra, você tem algum termômetro medindo a temperatura ambiente, ou seja, a TA, temperatura ambiente. E você adiciona essa informação ao seu supervisório da sala de controle, fazendo com que ele faça menos TA, porque o termopar, ele não calcula a temperatura, ele calcula o ΔT, que é a diferença de temperatura entre a junta quente e a junta fria. Então, automaticamente, você tem o ΔT. Pergunto, vocês viram bem termopar no semestre passado? Instrumentação 1? Tá tranquilo? De novo, só um precisa responder, não precisa falar todo mundo ao mesmo tempo, não. Instrumentação 1, alguém aí fez? Professor, o Bezerra trabalhou com termopar, só porque, em virtude da forma que foi a aula, foi meio corrido, porque a gente começou no início do período e aí interrompeu e voltamos depois. Então, ficou um pouquinho de lacuna. Tá. Bom, então é isso. Tudo isso aqui é fazer o condicionamento. Então, se você se preocupar em ajustar a junta fria através de algum circuito, isso é um condicionamento de sinal.
E a definição, né? Definição mesmo, né? O que se encontra aí no dicionário, né? Condicionar, essa definição aqui eu coloquei própria, quer dizer que eu que escrevi. Baseado no que eu li em vários livros, eu resolvi colocar uma com as minhas próprias palavras para simplificar, tá? Então, condicionar um sinal seria, portanto, adequá-lo por meio de um circuito elétrico, eletrônico, óptico, hidráulico ou mesmo mecânico, e assim por diante. Faltou aqui magnético, faltou tudo, pode ser de qualquer forma. Para que a apresentação da medição deste sinal seja adequada ao desejado. Basicamente isso. Então, você vai fazer aquela aquisição, você vai fazer a medição. Como que se faz a medição? Normalmente com AD. Posso fazer a medição de outra forma? Sim. Com um circuito eletromecânico, você pode fazer uma medição não com um AD, mas através de um display direto. Por exemplo, se for um circuito que gera uma corrente linear, você pode ter um circuito magnético e uma agulha apontando para o valor do resultado medido. Se for pneumático, você vai ter outra solução em que uma bolha vai, através da força do fluido, ou da pressão, ou do volume, mudando também o marcador de onde e qual é o valor do valor medido. E, se for outra forma também, você colocar uma estrutura mecânica com mola e a própria força pneumática ir mudando o valor medido nesse dispositivo de visualização. No final da aula eu tentarei mostrar algumas imagens que ilustrem melhor isso. Mas basicamente é isso aí. Alguma dúvida? Não? Ok. Então, problema 1, ajustar a faixa. Aqui eu quero propor que vocês peguem um papel e uma caneta e resolvam o problema 1, né? Eu vou marcar aqui 2 a 4 minutos. Talvez pela ferrugem de vocês eu deixe mais, vocês é que vão pedir. Pois aí está o enunciado. Eu tenho um PIC, eu tenho um ADC de 10 bits interno ao PIC, que funciona com tensão de 3,3 volts. Eu gostaria que vocês condicionassem 12 milivolts a 41 milivolts para serem lidos neste AD, que vai, na verdade, de 0 a 3 volts. Observe que, para facilitar, todas as tensões aqui são DC. Então, é um sensor já em corrente contínua. E eu quero que você mostre o resultado medido em display de 7 segmentos depois de tratado. Obviamente, essa parte aqui final não há necessidade de se fazer, ok? Por que 3? Porque seriam 3 dígitos. E por que 3 dígitos? Ora, eu escolhi, né? O projeto aqui do Problemas é meu e eu pus que você vai mostrar em 3 dígitos. Poderia ser em 2 dígitos, poderia ser em 1 dígito. Tudo é relativo aí. Mas essa parte de mostrar não há como fazer agora. Então, você pode tentar fazer uma simulação dessa em casa. Agora, né, principalmente porque isso aqui é uma matéria que nós vamos ver. Nós vamos ver isso aqui na apresentação de dados. Mas agora eu preciso de condicionamento. Eu tenho que fazer a leitura do ADC. Então, até a leitura do ADC é necessária aqui. Resolvo apenas a parte, então, de condicionamento sinal do problema. Obviamente, esse problema nós podemos voltar nele depois para concluí-lo nas próximas aulas, tá? Teoricamente, todos aqui já seriam capazes de implementar essa solução. Então, reflita como que você está se formando engenheiro, passando nas matérias sem aprender, caso seja o caso. Né? Ah, não estou conseguindo fazer. Quem não conseguir fazer isso aqui, passou em algumas matérias, não uma só, mas algumas, sem aprender. Então, tem aí 2, 3 minutos, 5 minutos para fazer a contar de agora. São 7h14, vamos arredondar, 7h15, até 7h20. Eu fico aqui aguardando a primeira solução aí de um aluno. Claro que se alguém tiver pergunta, pode perguntar aí agora. Estamos aguardando.
Esses 4 minutos não é para entregar um circuito simulado, pessoal, é para falar de como seria o condicionamento de sinal, quais os passos que tem que ser feito do circuito. Depois você desenha o circuito em casa, se for o caso. É só a parte de cálculo de engenheiro para fazer adequação. Na verdade, é bem simples. É só a proposição de circuitos que vão resolver o problema. E aí, pessoal, alguém está conseguindo ter uma luz da solução? E quer se manifestar? Se eu fosse resolver esse problema, né, eu ia usar um amplificador diferencial que É só vai condicionamento. amplificar o sinal para... É só a parte inicial. Pode falar, Thiago. Quis só enfatizar. Tá. Aí eu ia usar um amplificador diferencial, né, que ia amplificar esse sinal para a faixa de 0 a 3.3. Como que você amplifica 12 para ele chegar no 0 e 41 para chegar no 3.3? Essa é a pergunta, esse é o problema. Tem uma equação que é igual a tensão de saída do amplificador é igual ao ganho vezes a diferença da entrada. Aí eu coloco um ganho que faz com que minha saída seja... Fala o valor do ganho que você calculou.
Eu ainda não Hã? consegui, eu ainda não calculei, não. Eu tô calculando ainda. Tá. Vou esperar mais um pouco, então. Mais alguém aí que resolveu? E aí? Conseguiram aí calcular já? Então vamos para frente. Então nesse slide aqui está a resposta, né? Primeiro passo, né? Implementar um circuito diferenciador e remover 12 milivolts da entrada. Assim você chega no zero. Uma vez que você chegou no zero, você vai ter uma faixa não mais de 12 a 41, mas de 0 a 29, também milivolts, e poderá dar um ganho para ela virar de 0 a 3.3, que é um ganho aproximado de 113. Na minha conta teria que ser um ganho de 113.8, só que a gente arredonda para baixo para não estourar o teto do ADC. Então a gente sempre vai arredondar para adequar dentro da faixa do ADC e não fora da faixa do ADC. Né? E por fim, então, bastaria conectar o sensor a um ADC. A pergunta é, você consegue fazer essa simulação agora? Através de algum simulador que você tenha usado aí nos trabalhos até agora, de algum circuito de simulação, no Multisim online, alguma coisa assim? Consegue implementar esses passos para fazer a simulação do problema? Eu quero ouvir um sim ou não, não preciso... Porque vai ser uma tarefa você fazer em casa. Em casa você vai ter muito tempo, então consegue. A pergunta é, você conseguiria fazer aí rapidinho, já que está praticamente relatado o que é para fazer? Ou seja, tem dificuldade em implementar um circuito diferenciador agora de cabeça? Tem dificuldade de fazer um circuito com ganho de 113 agora de cabeça? Só quero ouvir um sim ou não aí no chat, pode ser no chat, para eu poder seguir para saber mais ou menos qual que está o nível aí da eletrônica básica da turma. Vamos. Nada. Talvez tenha caído a internet aí. Bom, vai ficar gravado aí se caiu a internet. Peço desculpas aí. Vamos seguindo, então. Professor, nesse momento, eu tenho uma ideia, mas eu não teria segurança para fazer. Entendi. Bom, aqui, então, está a resposta para aquele circuito, né? E aqui, esse voltímetro, ele seria o local em que você iria instalar o ADC, né?
Então, o que, que você tem? Esse aqui está simulando o sensor, coloquei ele no valor máximo, 41, e ele está retornando 3,28, ou seja, dentro do valor do ADC, está satisfatório. Aqui eu usei uma bateria, uma fonte de 3,3 volts, ou um diodo Zener pode ser usado de 3,3 volts, para gerar uma referência em que eu consiga ter aqui 11,9. Eu queria 12, mas eu não consegui, né? 12 milivolts, mas eu estou tirando 11,9. Tudo bem? Então, tem um erro aí, né? Vai ter 1,1 sobrando, mas está tudo certo. E aqui, observe que o circuito, apesar de ser balanceado em resistores, né? 160 ohms e 18K, esse 160 ohms dividindo o 18K vai dar aquele 113 de ganho, né? Então, eu estou dando o ganho ao mesmo tempo na parte de 12 milivolts e na parte do meu sensor. E aí, automaticamente, essa simulação ela vai variar essa tensão de saída que será acoplada no ADC, ela vai variar de 0 até 3,3 volts, de acordo com o valor medido. Vamos supor que agora o valor medido desse sensor seja equivalente a uma temperatura, porque eu estou trabalhando com milivolt, ele está com cara de termopar. Então, eu pego esse valor que eu encontrei de 0 a 3 milivolts, faço a conta inversa para encontrar quanto seria o valor que eu estou medindo, e com base nisso eu olho naquela tabela chamada ITS 90. ITS 90, caso vocês não tenham visto em instrumentação 1, é a tabela atual que conta como que é a conversão de termopar para temperatura. Então é uma tabela gigante, com variação ali de grau em grau praticamente, em que você pode olhar 1 milivolt equivale a quantos graus, e aí mostrar a temperatura no seu visor. Ou, se considerar que eu estava realmente querendo medir milivolt, mostrar isso num display de 7 segmentos, como sendo lá, por exemplo, 4, 1.0, e aí a unidade milivolt fica saber que está medindo milivolt, a gente prega lá o milivolt na plaquinha que você fizer com o LCD. 4 dígitos, colocando o ponto aqui. Pronto, estou mostrando em 4 dígitos a solução. Vocês, em instrumentação 1, considerando que são de controle e automação, considerando que tem engenheiros que têm que fazer instrumentos de medidas, alguns de vocês poderá falar, eu gosto disso daí, vou trabalhar numa fábrica de instrumentos de medida. E aí vai ter que fazer esse tipo de condicionamento, circuitos e eletrônica, tudo encapsulando em uma caixinha bonita, charmosa, para poder vender. Outros vão trabalhar na indústria, vão comprar um instrumento de medida e usar. Então, a pergunta qual é a área que você gosta de atuar, né? Quanto que você gosta de trabalhar com desenvolvimento de coisa nova e quanto que você gosta de trabalhar com processo. Aqui você pode separar o engenheiro de controle e automação que vai para a indústria, que vai fornecer produtos para a indústria, ou ele vai para uma indústria em que vai fornecer algo para o consumidor final, comida, bebida e etc., e está mais preocupado com o processo, ou seja, usa os instrumentos para gerenciar um processo. Então, a instrumentação industrial, ela tem esses dois lados, a meu ver. E tem um lado de gestão. Você pode ir para a indústria e não estar preocupado com o processo, mas estar preocupado com a qualidade dos instrumentos que atuam no processo. E aí você vai fazer toda aquela parte de instrumentação preocupado com a gestão dos equipamentos. Condicionamento de sinal é só um pouquinho do conhecimento geral que é necessário para você ter uma noção de como funciona e como fazer. Faz parte da ementa, por isso ficou aqui uma aula sobre o assunto, tá? Se não tiver perguntas, eu vou falar do trabalho de casa. Esse trabalho, vale nota, já foi lançado lá no Moodle, não está havendo perguntas, o tema está tranquilo. Então, façam uma pesquisa de condicionamento de sinal, né, a ser implementado. Você vai procurar algo que você achou interessante, se vai ser RTD, strain gate, termopar, medidor de nível digital,
ou qualquer outra coisa, não importa, cada grupo vai procurar. É importante vocês conversarem entre si para não trazerem trabalhos iguais, que aí dá uma sensação ruim para o docente, tá? Então, tente criar aí um circuito equivalente, não necessariamente um circuito, se falar, não, eu vou resolver com um problema eletromecânico, minha área é pneumática, tudo bem, a minha área é magnética, tudo bem, pode resolver em outra área. Circuito foi só uma maneira de escrever o trabalho, pode ser com qualquer outra coisa. Mas, como todo mundo virou digital, quase tudo acaba num circuito porque tem que ter um AD para virar digital. Então, ele precisa passar no ADC. Então, é normal hoje em dia todos os instrumentos serem digitais, tá? Por quê? Porque isso permite você fazer um controle remoto, monitoramento remoto, e tudo fica mais fácil. E o sinal pode ser qualquer um que você inventar, que você queira ler, não tem muito a fazer. Se você quiser material para o seu estudo, né, esse slide está lá no Moodle, você tem aqui links, observa que o mouse aponta para links, e esses links têm informações completas para vocês. Novamente, estou citando aqui o LabVIEW, né? Então, tem um artigo da National aqui, com o LabVIEW. Tem trabalhos muito bons de duas universidades aí, até boas, né? Públicas boas no país, para você ver também o material e não ter dúvidas de como implementar. Alguma pergunta sobre o trabalho? Não tendo pergunta sobre o trabalho, eu vou mostrar mais algumas fotos que eu tirei do livro. Pode ser? Hoje o pessoal está com sono, ninguém quer falar nada. Então eu vou mostrar aqui. Então aqui, vocês estão vendo alguns condicionamentos. Eu estou mudando aqui, é uma aula presencial, ela tinha muito mais slides, né? Tinha parte de exemplo, um exemplo muito mais complexo, um circuito mais complexo, com um diodo Zener na entrada, mas a ideia é a mesma. Eu tenho uma entrada aqui, e essa entrada, ela tem um sinal com outra entrada para fazer um subtrator. Só que usando o recurso de usar mais amplificadores operacionais, garantindo assim que a entrada não é prejudicada, ou seja, esse sinal aqui ele pode ser um sinal muito sensível. Se você ligar qualquer carga nele, a corrente que vai drenar vai mudar o valor dessa tensão. Vocês sabem muito bem que uma pilha tem uma tensão, quando você põe uma carga na pilha, ela cai, a tensão cai, porque a corrente puxa e ela tem uma resistência interna. Então, se a resistência que você colocar nessa carga for compatível com a resistência interna, você tem um divisor de tensão, e esse divisor de tensão pode diminuir até a zero a tensão que você ia monitorar. Então, alguns sinais, se você pegar para ler diretamente, dá problema. Então, um sinal muito comum é esse aqui, esse circuito aqui, ó, um amplificador ligado na parte positiva da entrada e a parte negativa na saída. Com esse amplificador, com ajuste de offset, você tem um amplificador, lembrando, ele é ligado a uma fonte externa. Então, você tem uma fonte externa dando a tensão que você tem na entrada, sem puxar, lembrando que também um amplificador ideal não puxa nenhuma corrente, ele tem impedância infinita na entrada, né? Não é infinita de verdade, é de mega ohms, mas normalmente atende ao nosso caso de muito boa, quase infinita. É praticamente uma chave aberta, vai passar aqui só nanoampere. Agora, se o seu circuito ele já é algo de nanoampere, esse circuito não é capaz de fazer a implementação. E aí você precisa melhorar, você não pode colocar um amp-op na entrada, você tem que colocar um amplificador de instrumentação. Um amplificador de instrumentação são vários instrumentadores operacionais, vários amplificadores operacionais, formando um amplificador de instrumentação que ele é mais robusto, ele tem uma característica para conseguir medir sensores mais sensíveis à carga. Então, esse circuito, isolamento de carga, casamento de impedância. Esse circuito, isolamento de carga, casamento de impedância e ajuste de ganho para que o valor vindo do diodo Zener venha a ter um valor necessário. E ainda tem um ajuste fino aqui com um potenciômetro para dar exatamente a tensão de entrada, que vai dar exatamente a minha tensão de offset que eu quero retirar aqui do sinal. Qual que é o offset? Eu coloquei aqui 0,35 volts. Então, teoricamente, eu tenho que ter 0,35 volts aqui para subtrair ao 0,35 volts aqui da entrada, que é o valor inicial.
E, por fim, eu vou colocar um ganho para adequar ao AD, ou seja, esse ganho vai me permitir ter um sinal de 5 volts no ADC. E aí aqui fica o circuito todo implementado de uma forma mais ampla, né? Vale ressaltar que eu tirei do livro, o livro que já está lá no nosso plano de ensino e na nossa biografia lá do curso, então não tem que tirar muitas dúvidas aí não. Aqui é um circuito não linear, você coloca um diodo vocês sabem que ele é não linear principalmente no início, porque até romper a corrente é zero, então ele faz um efeito não linear para você fazer curvas não lineares de ganho, ok? Então dá para você fazer um ganho não linear tentando linearizar o que não é linear. Se eu tenho um ganho positivo aqui, obviamente, se o meu sensor ele tem um sinal linear invertido, o ganho faz você gerar uma reta para você fazer a medição. E você condicionou o sinal para ser um sinal linear na leitura. Então, é outra maneira. Sinais pneumáticos, né? Vocês podem procurar aí, talvez seja o professor... Qual que é o professor de pneumática? Você tem 2 matérias de pneumática aí. Você tem 2 professores que vão poder orientar melhor aí. Mas existe condicionamento de sinal pneumático. Esse aqui, por exemplo, ele tem aqui uma mola que você usa como ajuste, que dá um escape de pressão para que você tenha um sinal de 3 a 15 PSI na saída. Se a pressão aumentar, ele vai dar um escape lá. Outros condicionamentos que eu já falei, né, que eram aqueles de magnético ou alguma coisa, ou de posicionamento, isso aqui pode ser mecânico, ó. Ele vai fazer um movimento desse dente de serra aqui, e o movimento do dente de serra vai girar a agulha. Então, existe também, como é que chama? Potenciômetro em que você tenha ele não é aquele de dial, ele é aquele de arrastar a posição, muito comum em décadas também, décadas resistivo. Então, você pode arrastar a posição mudando a parte da resistência que você está usando na saída. E vai fazer um condicionamento de sinal através de um esforço mecânico novamente. Ou um esforço mecânico vindo do hidráulico, tanto faz. LVDTs. O que são LVDTs? São transformadores lineares diferenciais, ou seja, trafo mesmo, né? Tá aqui o desenho, é um trafo. Então, você pode fazer um condicionamento de sinal através de transformador também, colocando só uma parte para ser transformada através do movimento do material ferromagnético ou do núcleo ferromagnético desse trafo. Então, você pode fazer ele ficar mais convertido para cima ou para baixo, e esse movimento ele pode vir por alguma medição eletromecânica de novo, ou mecânica, ou esforço pneumático. Ele vai mudar essa posição vai mudar a relação, essa mudança de relação me dá quanto que ele mudou de posição e eu sei quanto, por exemplo, foi a força, pressão ou algo que eu esteja medindo. Então, são vários circuitos que eu posso mostrar de condicionamento de sinal. Então, eu pergunto a vocês, alguma dúvida, alguma questão aí, ó? Observa esse aqui, ó, potenciômetro também, mecanicamente eu mudo a posição aqui nessa figura para eu ter um potenciômetro medindo valores diferentes. Mais aqui. Professor. Esse aqui é a ponte de Whitson, né? Que a gente tanto fala. Pode falar. Esse do flutuador, ele poderia ser um sensor em tanque para medir volume preciso? Exato. Só que observa que ele funciona bem se for relativamente aberto, né? Não tem problema de ter uma abertura, né? Quando ele é lacrado, não dá para usar esse tipo de sensor. O que altera? Por causa da pressão? Normalmente a gente tem tanques lacrados quando ele está trabalhando com alta pressão, temperatura e etc. Então não pode ficar aberto. Ou até mesmo quando o gás é nocivo, alguma coisa assim. Mas aí esse flutuador, ele seria um controle mecânico e poderia estar trabalhando direto com a passagem do sinal elétrico? Ou também poderia ser pneumático? Na verdade, ele é pneumático porque tem o fluido, né? Mas é um pneumático atuando como mecânico. Mecanicamente, quando o fluido sobe, esse ponteiro vem para cá, mudando a relação do potenciômetro, que vai ser medido da forma que está na figura B, através de um ADC.
entendeu? Então, você vai medir a resistência ou a tensão equivalente à resistência, porque você tem uma tensão padrão de 10 volts. Você vai medir essa tensão e vai saber qual que é o nível de forma linear, de forma contínua, não é só início cheio ou vazio, né? É aquele que eles falam que é o automático da bomba normal, de poço, caixa d'água, aí não entra nesse daí, não. Não, aquele lá é só uma válvula de abertura, né? Quando começa a esvaziar, ele tenta compensar. Se você esvazia muito, por exemplo, aqui em casa nós temos uma caixa d'água e ela não é muito bem projetada. Então, quando tá a máquina de lavar puxando água e outras torneiras, por exemplo, só mais uma torneira aberta para água à planta, a caixa d'água esvazia. Não há um volume de água que entre que seja maior do que o que está saindo. Então, ela esvazia até acabar a água da caixa d'água, porque ela é pequena. Então, foi um projeto muito mal feito, em que acaba a água da caixa d'água se você deixar por muito tempo trabalhando 2 torneiras. E o que acontece? Aí entra aquela sujeirada toda no tanque, etc. E ele não tem um controle. Ele é simplesmente uma válvula com uma boia, né? Eu acho que eu não tenho uma boia aqui, porque não é a aula de hoje. No futuro, a gente vai ter um desenho com boia lá no livro do mesmo trato. Já são controladores, entendeu? Não são condicionamento de sinal, é outra coisa. Já está lá na frente. Eu tô controlando sem precisar medir. É a boia. Por isso que ela é tão barata. É um controlador barato. Compensa instalar? Claro que compensa. Não tem nada mais barato. R$30 você compra a boia e tá lá. Qualquer outro controle que você faça vai sair mais que R$30, né? Sim. Fora a durabilidade de uma boia, né? Anos e anos sem manutenção. Também não tem o que pague isso. Agora, se eu quisesse resolver esse problema do senhor, o fato da caixa esvaziar porque tem mais de uma torneira ligada, eu poderia usar esse tipo de controlador e definir, a partir de um certo nível, eu corto a água que desce? Não. Você não pode cortar o fornecimento, né? Você tem que atuar na entrada, né? Você poderia abrir uma segunda válvula, entendeu? Eu teria que ter a condição de aumentar o fluxo de entrada da água. Exatamente. O correto para consertar é. Então, o que eu precisaria? Eu precisaria de outro canal de entrada, né? O canal de entrada foi usado um cano muito pequeno, então dá uma vazão relativamente pequena comparada a 2 vazões de saída que tem, entendeu? Ok. Mas, obviamente, isso só acontece se o tempo dessas 2 ligadas for muito alto, porque a caixa d'água, apesar de ser uma caixa pequena, se eu não me engano, é só de 250, 2.500 litros, né? Então, o problema acontece quando a gente tem que reencher a piscina. Aí dá um problema. A piscina é um problema muito grave, que 2.000 litros de água é evaporado toda semana, né? Então, quem tem piscina sabe o tanto que é ruim. Mas dá para pôr aquela capa, né? Se puser a capa protetora, evapora bem menos, né? Dá para pôr. Eu ainda não instalei a capa aqui. Então, fica evaporando água. Piscina é algo... aí muitos falam assim, mas piscina, então, é antiecológico, consome muita água. Não, piscina favorece a umidade do ar da região. Então, como a água evapora para depois cair como chuva, não é algo tão antiecológico como alguns pensam, né? Mas sim, a minha conta de água, metade dela é por causa da piscina. Então, pense 2 vezes antes de ter uma piscina em casa. Ainda mais que é uma piscina que ninguém usa, né? Normalmente é assim, né? Você tem piscina em casa para não usar. Então, é isso. A aula de hoje era essa. Qualquer um desses condicionamentos que vocês viram aí que tem no livro é satisfatório. Pode pesquisar mais na internet. Mas lembre-se, nós estamos condicionando sinal. O que é condicionar o sinal? Fazer alguma atuação no sensor para que o sinal que o sensor esteja gerando possa ser medido por um ADC, normalmente de 0 a 5 volts, mas pode ser, como nosso exemplo, de 0 a 3,3 volts. Tudo depende de qual você for usar. Ok? Estou encerrando a nossa gravação aqui. Deixe eu voltar aqui. Vou encerrar a nossa gravação e ficarei para atender algumas dúvidas por alguns instantes que eu tenho que sair.